Seja muito bem-vindo à revista ACP. O preço dos combustíveis em Espanha pode chegar aos 3 euros no verão. Em Portugal, o tom é cauteloso, mas ninguém nega a possibilidade. A Confederação Espanhola de Empresários de Estações de Serviço já admitiu que os preços do gasóleo e da gasolina podem chegar aos 3 euros por litro este verão. Previsões que preocupam também Portugal, ainda que para já os analistas afastem os piores cenários. Neste momento eu acredito que seja uma possibilidade, pouco provável neste momento, até porque se formos a ver o petróleo nos últimos dias, desde sexta-feira, que já caiu mais de 15%, tanto o Brent como o crudo, e, portanto, naturalmente que, em princípio, vamos também começar a assistir a uma revisão em baixa dos preços que estão a ser comercializados neste momento. Existem aqui vários pontos que têm pesado também no sentimento do mercado, nomeadamente no petróleo, que ultimamente o petróleo tem reagido como um ativo de risco, portanto, um pouco semelhante àquilo que tem acontecido no lado do mercado acionista, que tem vindo a recuar à medida que os receios em torno de uma possível recessão à escala mundial possam então vir efetivamente a materializar-se. Da parte das petrolíferas, o tom é também de prudência. É muito difícil fazer previsões num ambiente que é extremamente imprevisível e volátil e em que os fatores que afetam o preço dos combustíveis são inúmeros e que nós não conseguimos controlá-los todos, nem sequer ter ideia como é que vão evoluir. Portanto, de facto, a tendência tem sido, nos últimos tempos, de alta. As condições que provocaram essa tendência mantêm-se, quer algum desequilíbrio entre a oferta e a procura, mas também e muito a situação de instabilidade política resultante da guerra propriamente dita e depois também das sanções económicas aplicadas à Rússia e as alterações que isso provocou nos fluxos de produtos, quer do crudo, quer dos produtos refinados. Portanto, é muito difícil antever. Agora, os cenários extremos, que por vezes são adiantados por alguns especialistas, raramente se têm concretizado, quer em alta, quer em baixa. Portanto, eu quero acreditar que também desta vez nós não vamos atingir os valores, penso que o valor que está a referir é que terá sido referido em Espanha que os combustíveis poderiam atingir o preço de 3 euros por litro. Mas a verdade é que o pior cenário não pode deixar de ser levado em conta. No pior cenário possível, então se o preço efetivamente do combustível chegasse aos 3 euros, acho que íamos assistir verdadeiramente a uma redução do consumo. É importante notar que os aumentos consecutivos dos preços dos combustíveis em Portugal, e não só, mas sobretudo em Portugal, uma vez que os salários também são relativamente baixos, têm prejudicado muito o poder de compra das famílias e também das próprias empresas, e um aumento nessa amplitude poderia trazer mesmo um período em que a procura fosse reduzida de forma substancial e depois pudesse traduzir-se num reajuste dos próprios preços. Se o efeito da subida do preço dos combustíveis já se faz sentir de forma significativa na economia, um cenário pior passaria por uma inflação mais elevada. Uma alta do preço dos combustíveis não é bom para ninguém, não é bom para os consumidores, também não é bom para os distribuidores nem para os retalhistas, porque efetivamente a tendência quando os preços são muito altos é para as suas margens serem esmagadas por uma questão de tentar de alguma maneira acomodar algum desse aumento, embora o nível de aumentos é impossível de acomodar perante as margens que estão disponíveis para a cadeia de valor. Portanto, eu espero, sinceramente, que não aconteça um cenário desses, porque seria bastante negativo, contribuindo também, obviamente, para o aumento da inflação, que neste momento já atinge valores, enfim, para mim não é surpresa, já vivi tempos de inflações muito elevadas, mas para a maioria das gerações mais jovens há uma novidade de viver com inflações na ordem dos 7% ou 8%, como aquele a que estamos a assistir agora. Sem fim à vista, a guerra na Ucrânia é um dos fatores de peso na escalada do preço dos combustíveis, tornando a instabilidade dos mercados uma constante nos próximos tempos. Andar de moto na cidade não tem de ser uma aventura. A pensar na segurança de todos, o ACP iniciou as formações de Moto 125 em Lisboa e no Porto. A possibilidade de qualquer pessoa com carta de ligeiros e mais de 25 anos poder guiar uma moto até 125 cm3 fez disparar as vendas destes veículos, que são hoje uma presença bem visível nas cidades. Mas são muitos os condutores que têm algumas dificuldades em travar,
curvar ou mesmo conseguirem equilibrar a moto, colocando em risco a segurança de todos. Nos últimos anos tem-se revelado que muitas das vítimas dos acidentes de viação, sobretudo mortos e feridos graves, são pessoas que utilizavam veículos de duas rodas, nomeadamente motociclos. A juntar a esta questão temos um problema que tem a ver com o facto de a nossa legislação permitir que os titulares das cartas de condução da categoria B possam conduzir motociclos até aos 125 cm3, o que muitas vezes coloca pessoas que têm habilitação legal e autorização para conduzir a conduzir veículos e a utilizar veículos para os quais não têm a menor noção e a menor preparação. A pensar nisso, o Automóvel Clube de Portugal arrancou com formações no Porto e em Lisboa. Nós no ACP, com estas ações de sensibilização, procuramos dar a entender às pessoas quais é que são os riscos específicos da utilização do motociclo, quais é que são as normas a respeitar, dar os principais conselhos de segurança e alerta e também dar-lhes a entender que, caso queiram uma ajuda mais especializada, nós também teremos esse apoio e essa ajuda para todos. Pretende-se com estas ações que as pessoas, podendo experimentar e desempenhar alguns exercícios com os motociclos, supervisionados pelos nossos formadores, possam ter uma noção muito exata da exigência que vão ter que desempenhar para poderem conduzir em segurança. Durante umas horas, os condutores passam por uma sessão teórica, onde são abordadas noções básicas e regras que o motociclista deve cumprir na via pública, e uma parte prática, onde os condutores experienciam esta aprendizagem. Em 2021, venderam-se mais de 18 mil motociclos até 125 cm3 em Portugal. A segunda edição do Campeonato de Portugal de Novas Energias vai ter 6 etapas de norte a sul e é exclusivo a modelos 100% elétricos. A revista ACP fez 2 etapas ao volante de um destes carros num mini rally de regularidade. A segunda edição do Campeonato de Portugal de Novas Energias da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting é exclusiva para automóveis 100% elétricos e vai continuar com 6 etapas. Aberta a modelos de várias marcas, a prova disputa-se de norte a sul do país e pretende desmistificar a eficiência dos veículos elétricos. O piloto ACP, Eduardo Carpiteiro Albino, líder em título do campeonato, revela as dificuldades e a importância do navegador nesta prova. Este ano começou de forma muito positiva. Tivemos aqui um esforço inicial de início de campeonato de conseguir os apoios para conseguirmos fazer um campeonato que o ano passado eram 3 provas, mas este ano são 6. Para além da Priu e da Renault, temos este ano o apoio do ACP e da Fidelidade, que nos permitiram reunir o budget para fazer o campeonato. Começou muito bem, onde ganhámos e ficámos em segundo, com uma dobradinha logo na primeira prova. Agora, em Oeiras, o ano passado foi a prova que me correu mal. Correu mal porque, como não fazia provas há muito tempo, deram-me um número de partida muito atrás e tive problemas com outros concorrentes de ter de os ultrapassar em Sintra à noite com o nevoeiro. Foi uns troços muito difíceis esses. Este ano, já sou, como estou em primeiro do campeonato, sou o primeiro português a fazer a prova, de maneira que espero não ter esses problemas e estamos aqui sempre em equipa a tentar fazer o melhor. Fazemos um grande trabalho de equipa sempre antes de cada prova para estudar como é que tudo vai acontecer, mas depois em prova não há cá ordens de equipa, cada um de nós vai tentar fazer o melhor. Os jornalistas participaram num mini rally de regularidade com 2 breves etapas entre Mãe Martins e Negrais, onde puderam experimentar a complexidade da regularidade e as capacidades de um modelo 100% elétrico. O Porsche 356 foi o primeiro carro produzido pela marca alemã. Fomos conhecer uma coleção que mostra a evolução deste modelo emblemático. O 356 colocou a Porsche entre os mais importantes fabricantes de desportivos do mundo. Produzido entre 1948 e 1965, continua a ser um dos automóveis mais apreciados pelos entusiastas de clássicos. A Porsche é aquela marca que surge a seguir à Segunda Guerra Mundial e, portanto, começou a fazer carros que, embora sendo desportivos, tinham como característica fundamental a sua fiabilidade e fácil manutenção. Daí o êxito que começaram a ter, nomeadamente no mercado americano. Apaixonado por automóveis desde criança, este colecionador tem 3 modelos de séries diferentes.
O primeiro que comprou foi um Porsche 356B Coupé, que adquiriu em 1990. Nota-se que há uma diferença enorme do A para o B. Este carro, concretamente, é um dos últimos dos Bs, é um T6, também motor 1600, travão ainda de tambores às 4 rodas, basicamente. É assim, a grande diferença é fundamentalmente na carroceria do modelo A para o B. 2 anos mais tarde, seguiu-se a compra do Porsche 356 da série A Convertible D para conhecer melhor a evolução do modelo desde o início. São 356, começa ali aquele que está mais no canto, é um 356, é um A, concretamente é um Convertible D. É um carro de 1958 que substituiu o Speedster. É hoje conhecido como o Speedster civilizado. Pronto, é um carro que tem motor de 1600 e esta versão que eu tenho é um Daman, portanto tem um motor com menos cavalos, tem 60 cavalos. E como não há 2 sem 3, também não falta nesta coleção um Porsche 356C, a última série deste modelo, que antecedeu ao Porsche 911. A principal diferença, além de motores um bocadinho mais potentes, este carro já tem travão de disco às 4 rodas. Portanto, é fundamentalmente essa a diferença. Depois havia também várias gamas de motores e este carro, concretamente, é um de 75 cavalos. É a Porsche no seu melhor, não é? Sempre a melhorá-los de ano para ano, portanto, quem tem o privilégio, como eu tenho, de os poder conduzir a todos, nota que cada um é diferente do outro, sempre para melhor, não é? Em 17 anos foram produzidas 77 mil unidades do Porsche 356 em todas as suas séries. Este modelo dos primeiros tempos da marca continua muito valorizado pela sua raridade e valor histórico. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.